Oiê! Eu sou Gabriela Ragatini e hoje eu quero trazer um vídeo aqui muito legal e que eu tô muito feliz porque eu acabei de conquistar e eu quero dividir com vocês, porque com certeza vocês vão fazer parte disso. Vocês já viram no título, né? Então vocês já estão sabendo do que se trata. Eu, há bastante tempo, assim, sempre sonhei em ter uma casa própria. Não sei, acho que o brasileiro tem um pouco disso, né? O brasileiro tem esse desejo de ter uma casa própria, o carro próprio. Dizem que fora do Brasil a cultura não é tão assim, né? Que as pessoas não se incomodam tanto de viver de aluguel e às vezes preferem investir o dinheiro do que tá comprando um imóvel e tal. Mas eu sempre tive o sonho de ter minha casa própria. E quando eu fiquei grávida, algumas coisas se tornaram mais essenciais. Parece que um reloginho começou a contar. E uma dessas coisas era a casa. E assim, eu nunca tinha ido atrás de ver nada, apesar de eu achar que até ia conseguir, porque eu já estava trabalhando há um tempo, com uma renda mais estável, o Rafa também. Mas a gente nunca se preocupou muito em ver. Eu tava vivendo de aluguel, tava tranquilo, até porque a gente não sabia se ia continuar aqui ou não, enfim. Mas aí quando veio o bebê, aí eu senti esse reloginho correndo aí e falei, bom, vou atrás. Foi tudo muito, assim, simples, muito fácil, muito leve. Eu fiquei até surpreendida. E eu quero dividir com vocês um pouquinho dessa experiência e também dos passos, né, de como que foi pra mim, um relato aqui do que eu vivi nesse tempo. Quem sabe pode ajudar vocês também aí, né? Então eu vou contar primeiro como foi. Depois eu vou deixar algumas imagens aqui de quando de fato a gente pegou mesmo a chave da casa e já estava tudo no nosso nome. Assim que tiver tudo montado, organizado aqui, eu vou fazer um tour atualizado da casa para vocês. Então, como que começou? Eu fui pesquisar casas que estavam mais ou menos dentro da faixa etária de valor que eu achava que eu ia conseguir, né, pagar. Para vocês terem uma noção, se vocês vão comprar uma casa assim de 100 mil, vocês vão pagar mais ou menos R$ 900 de prestação. Se a casa é 200 mil, mais ou menos 1.800, 1.900. É mais ou menos assim que fica a prestação da casa. Então eu fui atrás de algumas casas dentro da faixa etária que eu achava que ia ficar uma boa prestação para mim. E aí eu selecionei dessa forma, né? Coloquei isso como a minha principal estratégia de busca. E aí, através disso, eu comecei a selecionar os bairros que eu sabia que iam ter casas dentro daquele limite de valor. E feito isso, eu fui em algumas imobiliárias e comecei a visitar alguns imóveis e tinha muita coisa assim, antiga, sabe? Porque eu não tava comprando casa nova. E tinha muita coisa antiga mesmo dentro do preço que eu podia pagar e que eu queria que ficasse de prestação, né? Porque eu também teria que dar entrada e tudo mais, mas vou explicar certinho o processo. E eu achei uma casa num bairro onde minha mãe mora, que eu gosto bastante, que ela tava inteira reformada, inteira reformada. É uma casa antiga, mas o cara reformou inteirinha. Ele trocou toda a elétrica, todo o piso, toda a parte de iluminação, e ele fez uma planta que ficou uma distribuição bem ok, assim. E foi a única casa que eu achei assim. E aí eu fiquei um pouco em dúvida, porque o terreno dela não é exatamente o terreno que eu gostaria que fosse minha casa. Mas em compensação, era um terreno grande até pro bairro, e a distribuição e toda a reforma que ele fez estava deixando a casa assim bem acima das demais. Comecei a orar, né? Coloquei diante de Deus, tal, e pedi para Deus me orientar, que estava meio perdida, porque eu não sabia se de repente eu pegava uma mais antiga com terreno mais de acordo com o que eu queria e depois ia reformando aos poucos, ou se eu pegava uma mais prontinha e depois só ia fazendo os detalhes de decoração, enfim. E eu confio muito em Deus, né? Então eu coloquei na mão de Deus. Na medida que eu coloquei na mão de Deus, as demais casas que tinha para eu ver foram vendendo, todas. E essa ficou. E ela ainda era a melhor das casas e estava com preço um pouco mais em conta que as demais. E aí eu falei, ah, é Deus. Aí eu falei, bom, então eu vou falar que eu quero realmente ficar com a casa, que eu vou dar entrada, né, na caixa. Eu escolhi a caixa porque achei a caixa com a melhor taxa de juros. Dava uma diferença do Banco do Brasil, que eu fiz simulação, de uns R$ 100 na prestação. Mas R$ 100, gente, já é bastante coisa, né? Então eu acabei escolhendo a Caixa por isso. Conversei na imobiliária, que eu tinha visto a casa, falei que eu tinha interesse em ficar.
e que eu queria fazer financiamento pela Caixa. Daí ele já me indicou lá na imobiliária mesmo um facilitador da Caixa que trabalha com eles. E ele me atendeu assim super rápido. Então, primeiro você manda todos os seus documentos com a sua renda e vamos ver quanto que aprova para você de empréstimo. Depois que a gente souber o valor que aprova de empréstimo, daí a gente passa essa aprovação para a casa que você escolheu, né? Daí como que foi? Eu conversei com ele, ele falou isso, eu mandei os documentos, ele falou para mim que até uma semana saía a resposta. Foram 5 dias certinho e saiu a resposta. Ele falou, Gabriela, foi aprovado, um limite até maior do que a casa que você escolheu. Agora é só a gente agendar essa visita com o engenheiro. Depois disso, daí você assina o contrato, a casa passa para o seu nome e tá tudo ok. Essa visita você tem que pagar R$ 750. E pode ser que ele não libere aquela casa para ser financiada pela Caixa, que ele acha que é uma casa muito velha. Então, assim, é um risco. Mas o facilitador tinha me garantido que o risco era só esse, que não tinha mais como não aprovar a minha ficha, porque já tinha passado por toda a análise e estava tudo certo. Beleza. Aí paguei R$ 750, o engenheiro veio, aprovou a casa. Quando chegou nesse momento de assinar o contrato, o facilitador me falou assim, Gabriela, deu um problema na sua ficha, deu um problema com a documentação do Rafael e tal. A gente vai ter que fazer uma nova análise. É muito difícil ter um problema como teve comigo. Mas comigo sempre é assim, gente. Tudo que eu quero na vida, tudo que eu busco, que eu sinto no meu coração que eu devo fazer, que eu oro, eu peço pra Deus, sempre tem um monte de entrave até que Deus vai abrindo aí os cadeados e aí no final tudo dá certo. Então eu já estava acostumada. Quando aconteceu isso, eu falei, Deus, entrega em tuas mãos, se for pra ser que seja, se não for também, de repente nem é pra morar aqui mesmo, vai que eu mude de emprego, ou Rafa, a gente tem que ir pra uma outra região, então tá tudo tranquilo, ou então o senhor sabe. Então eu tive que esperar um mês para pegar o meu próximo olerite com bônus e mandar na Caixa de novo. Aí fez uma nova análise, daí aprovou de novo, e daí sim eu fui até a Caixa, assinei o contrato, levei na prefeitura, paguei o que precisava, levei no cartório, paguei o que precisava e voltei lá na Caixa. Tudo é pago, tá? No dia que você vai assinar o contrato, você tem que pagar uma taxa na Caixa, em média de R$ 2.800. Essa taxa não é obrigatória, mas eles meio que colocam como se fosse obrigatório. Fala que a análise do financiamento foi toda feita em cima de que você ia estar fechando um seguro de imóvel por 3 anos. E que se você não fechar esse seguro com eles, aí vai passar por uma nova análise e pode ser que não aprove ou que mude o valor da parcela. Enfim, mas isso não é obrigatório e não é de fato o que acontece. É mais um papo de vendedor de seguros lá do banco mesmo, e aí acaba que você tem que tentar negociar o máximo que você puder. Eu consegui chegar no meu valor em R$ 1.500, mas acabei pagando para já liberar naquele dia mesmo, porque senão eles iam me enrolar mais 1 ou 2 dias, eu não queria ficar enrolando, então negociei, cheguei em R$ 1.500 na Caixa, depois eu paguei mais 1.300 na prefeitura, e como era meu primeiro imóvel, eu paguei mais 1.500 no cartório. Isso varia muito com o valor da casa, se a casa é nova, antiga, então pode ser que você pague um pouco mais, um pouco menos, e com o tamanho da casa também, se é imóvel de alto, médio, baixo padrão, tudo isso varia um pouco, tá? Mas enfim, só de taxa aí eu paguei quase R$ 10.000, né? Ficou um pouco menos, né? Mas é uma taxa alta que você tem que pagar tudo à vista e é antes de você pegar o imóvel, para aí você levar na Caixa e aí sim passar a alienação do banco e a entrada que você vai dar. E aí como que funciona? Prestação da casa não pode ultrapassar 30% da sua renda. Então, se a sua renda, por exemplo, for R$ 1.000, você vai poder comprar uma casa de até R$ 300 por mês na parcela. O restante, ou você complementa com a renda de uma outra pessoa, ou você tem que dar de entrada a diferença. Para você comprar uma casa aí de uns 200 mil, que é mais ou menos o que tem hoje em dia, né? É difícil achar uma casa mais em conta que isso hoje em dia. Você vai ter que ter uma renda de uns 3.000, 3.500 por aí. Você pode complementar com a renda de outras pessoas. Se eu não me engano, pode pai, mãe e pode esposo. Ou você pode pagar a diferença também com a entrada. Além da sua renda, você é obrigado, independente se o imóvel é novo ou antigo, a pagar 20% do valor do imóvel de entrada. Documentação de casa dá mais ou menos em torno de
10 a 8% do valor do imóvel. E aí esse é todo o processo da Caixa. Então o processo ideal seria você escolhe uma casa, aí você tem que escolher um facilitador de qualquer banco que seja, porque todos os bancos agora estão trabalhando dessa forma, seja Banco do Itaú, seja Banco do Brasil, todos têm um facilitador, então você escolhe o facilitador, ele vai te mandar a relação de documentos, você manda para ele, aí você espera o prazo da aprovação financeira, que é se você tem condições financeiras de comprar aquela casa, aprovando, o engenheiro precisa ir no imóvel fazer a vistoria, você vai pagar por isso, é em média de 750 mil reais, não varia muito esse valor de banco para banco, é mais ou menos esse valor. Depois que o engenheiro libera, aí você vai assinar o contrato, pagar as documentações que precisa e levar no cartório. Depois que você pagou no cartório a última etapa, aí você vai esperar em média de 7 a 15 dias para poder pegar a documentação para voltar no banco. Em Taubaté, que é onde eu moro, tá 15 dias e ainda às vezes eles estão atrasando um pouquinho, assim, 1 ou 2 dias, quando tem alguma coisinha que não estava perfeita lá na documentação. Se preparem aí, não é impossível, é possível, mas tem que ser um projeto de médio prazo, pelo menos, para você estar bem preparado financeiramente. É claro que para mim imóvel vem em primeiro lugar, então poderia até de repente me embolar em alguma conta e depois acertar mais para frente, mas para você fazer tudo certinho, se programe. Conte que você vai ter 20% da entrada, vai ter mais ou menos mais 10% do valor do imóvel de documentação, então dá 30% do valor do imóvel já logo de cara, assim, para assinar o contrato você vai ter que ter. Depois disso, você também vai acabar assumindo a prestação do imóvel, que às vezes pode ser maior que o aluguel, às vezes pode ser menor que o aluguel, depende muito da região onde você mora. Então, coloca tudo isso na ponta do lápis e aí, se for da vontade de Deus e for um sonho de vocês, também espero que vocês conquistem, assim como eu. Bom, eu vim contar isso e agora eu vou deixar com vocês algumas imagens aqui de quando eu entrei na casa. Yupi! Já quero dizer para vocês que a gente vai ter muito, antes e depois nesse canal, muita transformação, muita reforma. Isso que a casa tá assim, praticamente 100%, dá pra você entrar e morar? Dá, mas todo mundo quer dar o seu jeitinho especial ali na casa, seu toque especial. E comigo não é diferente, gente, eu sou apaixonada por casa, apaixonada por arquitetura, então tem muita coisa que eu quero fazer nessa casa, claro que aos poucos, porque não sou rica, né? Bem que eu gostaria. Mas, enfim, a gente vai ter muito conteúdo sobre isso aqui. Bom, então, o processo é esse. Eu espero poder ter ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma dica também, pode entrar em contato comigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Eu preciso muito da ajuda de vocês para esse projeto dar certo, para essa família crescer. Deixa seu like aqui. Se vocês puderem, me seguem lá no meu Instagram também, por favor, Gabriela Ragatini. Grande beijo, até a próxima, tchau!